não consegue ir para as próximas etapas. Então, as nossas próximas reuniões, elas vão ser direcionadas para afecções estéticas que tenham relação com o edema, porque a gente já fez essa introdução. Depois, quando a gente for para o próximo assunto, a gente faz a introdução e vai para os próximos assuntos. Ela vem assim com o intuito de agregar valor para vocês, né, e de que a gente faça a troca de experiências que a gente quase não tem na nossa área, né. Hoje, infelizmente, a gente tem uma área que é muito cheia de ego e que quem acredita que sabe mais acaba retendo a informação porque acha que vai tirar vantagem diante da competição que existe no mercado, né. Então, esse encontro foi pensado justamente para esse preceito, para a gente trocar experiências, porque isso é muito válido, né? Então, vocês tragam as dúvidas para quem já atende, que a gente vai discutir, tá? E aí surgiu aí a ideia da reunião científica ser beneficente. Então, cada encontro a gente vai ajudar uma ONG, uma instituição de caridade, aí a gente vai ver a necessidade, a gente faz o pedido e entrega esse pedido, tá? Então, ela veio aí com esses dois preceitos. Uma coisa, para quem nunca participou de reunião científica não é aula, tudo bem? É um debate, por isso que a gente não tem data show. Claro, se a gente precisar, eu vou pra lousa, mas enfim, não é esse o intuito. O intuito é esse debate. Então, gente, não tenham nem vergonha e nem medo de se colocar, porque se alguma informação não estiver tão adequada, a gente vai fazendo as correções. Tudo bem? Tem um instituto que tem 1 ano de vida com sede própria, já tem um tempo que eu dou os cursos livres, e agora o instituto também virou pós-graduação. O instituto, ele nasceu com o preceito de levar cientificidade e seriedade para a nossa área, né? Então vocês vão ver que independente de ser eu que dê aula, porque, por exemplo, na pós-graduação não serão todas as aulas que eu ministrarei, porque uma pós-graduação não se faz com uma única experiência. Mas eu trarei professores para pós-graduação e alguns professores para curso livre que seguem o mesmo preceito que o meu, né? Base fisiológica e científica e não achismo. Esse é o nosso preceito para que a gente tenha aí um trabalho sério, desenvolva um trabalho pautado no que existe de publicação. Claro, gente, não é toda publicação que é séria, que é válida. Às vezes a gente tem uma publicação em uma revista de super impacto, numa revista boa, mas tem falha metodológica que acaba não dando tanta credibilidade aí ao trabalho. Isso a gente também vai discutir nas reuniões, tá? Então pode ser que em algumas reuniões eu disponibilize 2 artigos. E aí é importante que vocês tenham uma visão crítica mesmo. Esse artigo eu acho que falhou nisso e a gente vai discutindo, tudo bem? Quem está em formação vai ter bastante benefício por conta da metodologia, né, de trabalho, de conclusão de curso. Essa fisiopatologia do edema. O que você sabe melhor a primeira coisa que associa. Tá. O edema vai melhorar fazendo uma drenagem, que é um dos recursos que a gente tem como peça mestre, peça-chave, né? E o que foi o tentar realmente ver a causa daquele edema, né? As diferenças entre pé, só perna, o que está edemaciado ou não. Então esse olhar mais ampliado, porque de repente eu fazer a mesma coisa para tudo não vai me dar o resultado que eu espero, né? Sim. Então para mim foi mais esse olhar de, nossa, não basta falar que está com edema, porque isso a gente está vendo, né? Mas o porquê, o que está causando aquele edema. Vocês viram que não é um artigo da área, né? Então vocês vão ver que grande parte das coisas que não forem específicas, a gente não tem publicação. Então, eu estou no mestrado na Unifesp, no setor de cirurgia endovascular, e meu foco de estudo é linfedema. Então, eu tenho bastante contato com isso. Então, a gente vai trazer algumas coisas, gente, que não são da nossa área, mas que a fisiologia é a mesma, é só a gente linkar com a afecção que a gente vai tratar para a gente entender o que é possível ou não fazer, tá? Tem 2 palavras que eu não sei se todo mundo tem afinidade com elas.
que é pressão hidrostática e pressão oncótica, ou coloidosmótica, coloidal. Vocês sabem o que é isso? Não lembro. Sim. Quando a gente fala de pressão hidrostática, a gente está falando de uma pressão interna que acontece em qualquer líquido que a gente tenha no nosso corpo. Tudo bem? Então, sempre que a gente pensar pressão hidrostática, é essa pressão que o líquido tem e que ele está competindo com as outras áreas de pressão. Tudo bem? Se essa pressão hidrostática estiver aumentada, ela faz muita força contra as células se tiver no interstício ou contra a parede do vaso se tiver dentro do vaso. Tudo bem? Pressão oncótica, osmótica, quer dizer a pressão gerada ou exercida pelas proteínas do plasma. Então, pressão oncótica para a gente é muito importante. A hidrostática também, mas a oncótica acaba sendo muito mais importante porque quando a gente, todo mundo sabe plasma, sim, a gente tem sangue, quando a gente separa hemoglobina e hemácia, a gente tem o plasma, certo? O plasma tem uma quantidade de proteínas grande. Proteínas são macromoléculas, ok? Então, se a gente tem um desequilíbrio entre a quantidade de água e a quantidade de proteína nesse plasma, a gente vai ter um edema muito difícil de tratar. Por quê? Como eu tenho uma macromolécula, o meu sistema linfático não tem facilidade em fazer a captação desse líquido que está enriquecido de proteína. Então, isso é importante pra gente. Quanto mais proteína eu tiver nesse plasma, maior vai ser a minha pressão oncótica ou coloidosmótica. Tudo bem? Então, o primeiro destaque que eu coloquei aqui foi sobre o impacto do edema. Primeiro ponto importante, gente. A gente sabe que o edema é a quantidade de líquido que vai estar lá no interstício. Perdeu-se hemoglobina e hemácia, eu tenho extravasamento de líquido que a gente chama plasma, e esse plasma vai estar ali depositado no interstício, que é aquele espaço que acomoda as células. Tudo bem? Antigamente ele era considerado um espaço morto, hoje já não é mais, né? Então, quando a gente tem esse líquido depositado no nosso interstício, lá entre as células, esse edema vai promover um afastamento dos capilares desse interstício. Então, se eu tenho esse líquido no meio, ele vai afastar esses capilares. Se ele afasta esses capilares, automaticamente eu vou ter um impacto na oxigenação tecidual. Tá? Então, assim, esse não é o foco do artigo, mas eu vou começar a elencar para a nossa realidade. Tudo bem? Então, quando eu tenho um tecido que seja muito edemaciado, primeiro ponto, eu não vou ter uma boa oxigenação. Antes de a gente seguir, quais são as afecções estéticas que a gente mais encontra edema? HLDG, é a master, né? Tudo começa com o desenvolvimento de edema. Por algum motivo, porque a gente tem uma afecção estética que é multifatorial, tem diversas vertentes, né, para o surgimento e a piora dela, mas ela vai ter sempre, independente do grau e do tipo, sempre eu vou ter edema presente, tá? Então a gente já vai entender que na HLDG, um dos principais pontos para a gente fazer a avaliação é desse edema, a gente entender. Quando a gente consegue entender por que esse edema está acontecendo, se ele é de causa vascular, se ele é de causa hormonal, facilita bastante o nosso trabalho, porque a gente vai entender se esse edema vai ceder fácil ou não vai ceder fácil. E isso impacta diretamente no resultado do nosso tratamento. Tudo bem? Além da HLDG, qual outra afecção que a gente tem bastante edema? Pós-cirúrgico. PO, pós-operatório. E a gente precisa entender que existe um extravasamento muito intenso que é dependente de processo inflamatório, ou seja, é inevitável que esse edema apareça, porque no pós-operatório, independente do tipo de cirurgia que a gente faça,
vai ter um trauma no tecido. Tendo trauma no tecido, a gente vai ter liberação de histamina, e histamina vai fazer liberação de de vários mediadores químicos que favorecem o surgimento de edema, tá? E um outro. Linfedema já falou? Linfedema. Linfedema não é uma afecção estética, é uma patologia, mas nós precisamos identificar. Eu tenho um linfedema, então eu preciso do auxílio de um cirurgião vascular e de um fisioterapeuta para fazer a terapia física complexa. Ah, eu não vou tratar o linfedema, então não me importa. Não, gente, porque se vocês estiverem tratando um paciente com linfedema e estiverem tratando de forma inadequada, vocês vão piorar o quadro, né? Então, na verdade, é importante vocês conseguirem identificar o tipo de edema, eu consigo tratar, eu não consigo tratar, e não é simplesmente falar para o paciente, olha, Dani, infelizmente eu não posso te tratar porque você tem uma característica de linfedema. Primeiro ponto, não é a gente que faz diagnóstico, né? O diagnóstico vem do médico. A gente sugere que a Dani vá procurar um cirurgião vascular porque tem algumas características que não são tão usuais para uma afecção estética. Tudo bem? Qual outra afecção estética, que também pode ser de ordem vascular, que a gente tem presença de edema? Não, uma afecção estética. A gente tem mais duas que tem bastante presença de edema. Uma facial e mais uma corporal. Facial. Hiperpigmentação periocular, que a gente chama de olheira. Quando a gente tem uma olheira de ordem vascular, a gente pode ter uma congestão e extravasamento de líquido. A gente não tem paciente, cliente que tem aquelas bolsinhas de edema. Por que isso acontece? Porque a gente tem uma congestão vascular e a maior parte das pessoas que vai tratar a olheira quer ficar tratando a olheira com ácido. É isso. Aí você fala, nossa, mas a olheira não melhora, mas não vai melhorar mesmo. Lógico, nós temos as hiperpigmentações perioculares, que são as olheiras, que são de origem pigmentar, quando a gente tem depósito de pigmento, e a gente tem a vascular, que é por ordem vascular, mas a gente também tem a mista, que tem pigmento e congestão vascular. E aí a gente precisa entender que a gente precisa tratar as duas coisas. Porque, ok, você vai dispersar o pigmento, melanina, mas e a congestão vascular? Se ela continuar ali, essa olheira não vai clarear de forma homogênea e do jeito que o nosso cliente, o nosso paciente espera, né? E aí, muitas vezes, o paciente fica insatisfeito. Você fala, poxa vida, mas eu usei os meus melhores recursos e essa olheira não melhorou. Eu usei LED azul e essa olheira não melhorou. E aí passa, e não vai melhorar mesmo, porque o LED azul atrai água para a superfície da pele. Vai piorar a situação. Então a gente precisa entender justamente isso, porque senão a gente vai estar tratando errado. Né? E tem mais uma outra. E a gordura? A gente já falou de HDG? É uma afecção que abrange gordura, né, tecido adiposo e sistema linfático. Fiz uma postagem sobre isso há alguns meses atrás. Foi uma postagem que teve muita repercussão. Lipedema. Já ouviram falar em lipedema? Então, o lipedema é uma condição onde a gente está ali no meio entre patologia e entre afecção estética. Tá? Então, o lipedema, diferente do linfedema, o profissional de estética pode tratar junto com um cirurgião vascular que tenha feito o diagnóstico. Por quê? A gente vai ter uma grande hipertrofia de adipócitos e a gente vai ter líquido intersticial. Então, é importante a gente... E ele se confunde muito com o linfedema. Tá? Qual é a diferença entre lipedema e linfedema? É o pé estar inchado, demasiado ou não, e a presença de um sinal que a gente chama de sinal de Stimmer.
No linfedema, a gente sempre vai ter presença do sinal de Stimmer. No lipedema e na HLDG, nós vamos ter presença de sinal de Godet ou teste de Cassifo positivo. A gente vai falar sobre ele porque isso é abordado aqui, tá? O sinal de Stimmer não está sendo abordado aqui, mas só para que vocês entendam. Quando a gente tem um paciente que tem linfedema, isso está sendo discutido inclusive aqui no artigo, a gente tem uma quantidade de proteínas muito grande no interstício, então a gente tem um desequilíbrio entre água e proteína. Então ele é um edema mais rígido, mais duro e que tem uma quantidade de macromoléculas muito grande. Então quando a gente faz o teste de dígito pressão ou o sinal de Stimmer, sinal de Godet, esse membro, seja ele inferior ou superior, ele não cede a dígito pressão. A gente aperta e fala, nossa, mas olha, tá enorme isso daqui. Você vai lá, você aperta e fala, nossa, mas o teste de Cassifo deu negativo. O sinal de Stimmer, o que a gente vai fazer? Presta pra mim aqui, Dani. O que a gente vai fazer? Ó, digamos que a Dani tenha um super membro que me confunda se é um lipedema ou se é um edema ou se é um linfedema. Então eu vou fazer o teste de dígito pressão e eu vou ver que o edema não cede, que ele não fica com o buraquinho. Então a gente vai fazer o sinal de Stimmer. O sinal de Stimmer a gente faz uma pinça e a gente vai fazer isso aqui, ó. Um paciente que tem linfedema, vocês estão vendo a pele dela, como ela cede, ó, como ela vem aqui pra mim, ó. Eu puxo, ela vem, certo? Num paciente com edema, isso também vai acontecer. Eu vou puxar a pele, por maior que esteja esse membro, eu vou puxar a pele vai ceder. No linfedema, a pele não vem, porque eu tenho tanta macromolécula que a pele não consegue ter essa elasticidade, essa distensibilidade. Então é importante porque a Dani chegou para vocês avaliaram e falaram, opa, Dani, antes de a gente começar a fazer qualquer coisa, não é um impeditivo para vocês fazerem um tratamento estético, não, mas precisa de uma assistência de um médico e de um fisioterapeuta, tá? Então o que vocês vão fazer? Primeira coisa que vocês vão fazer é indicar para um cirurgião vascular, porque é ele quem vai fazer o diagnóstico. A gente não consegue fazer essa pinça, é uma pinça pequenininha que a gente faz. Ele se faz muito presente nos podactilos, nos dedos. Então, geralmente a gente faz o teste, gente, aqui, ó. Então, o linfedema, uma das características de linfedema é ter um grande volume nos pés, porque ele vem distal para proximal, diferente de um edema, tá? Então, a gente vai ter essa presença do sinal de Stimmer nessa região e na região da mão, tá? Então, tiveram essa dúvida, sinal de Cassifo ausente, um membro desse tamanho, vocês vão fazer o teste. Naquele dia da avaliação, vocês não vão colocar a mão no paciente para fazer nada, porque vocês precisam de um diagnóstico. Por que é importante? A gente precisa entender o porquê que aquele linfedema está ali. Tem alguma obstrução linfática? Tem um tumor, tem um desvio ou tem ausência de linfonodos, porque nós temos algumas pessoas que nascem sem linfonodos ou com um número de linfonodos muito reduzido. E aí a gente precisa entender que a nossa abordagem vai ser diferente. Ô Paula, e uma gestante no caso? Porque ela geralmente tem, né? Mas a da gestante, ela não tem um acúmulo de proteína. É muita água, porque é de ordem hormonal. Então, no entanto, que vocês pegam aquelas gestantes que tem aqueles pezinhos que parece uma bisnaguinha. Se faz assim, fica o furinho lá. Por um tempo, né? A depressão, não o furinho. Então, é um edema fácil de a gente tratar. Você começa a fazer a drenagem, você já começa a ver que ele começa a ceder. Você fala, nossa, super efetivo. Se você faz a drenagem com um membro elevado, mais efetivo ainda, porque aí você associa o auxílio da gravidade para facilitar o retorno venoso. Tudo bem? Sim? Lipedema. A gente tem uma concentração de gordura, que tem uma preferência bem importante para a perna, tá? Perna, não membro inferior. Então, se começa a observar que a parte de joelho e tornozelo parece uma coisinha só, uma coisinha reta. Então, geralmente, esses pacientes têm uma dobrinha aqui. Parece uma polaininha. Então, essa parte fica mais gorduchinha, com maior volume, e o pé vai estar magrinho. O pé pode até estar inchado, porque ele vai ter uma condição vascular associada, por conta da quantidade de líquido que a gente
vai ter ali no interstício, ele vai estar fazendo compressão dos vasos sanguíneos e a gente vai ter uma diminuição do retorno venoso e automaticamente a gente tem impacto aí na formação do edema. Então o pé até pode estar inchadinho, mas a gente sempre vai ter a presença de uma poleiminha. Tudo bem? É como se tivesse feito um garrotinho aqui e aí você faz a drenagem linfática, você consegue ceder o edema, você faz o teste de digito-pressão, você vê que não tem mais líquido, mas ainda tem aumento de volume. Por quê? Tem gordura. Como a gente consegue tratar isso? A gente pode fazer alguns procedimentos que promovam lipólise, mas a paciente tem que fazer atividade física e controle alimentar. Tá? Por que é importante? Porque vai ser aquela paciente que tem aquele aspecto celulítico, que vai ter aquele aspecto de HLDG, você fala, mas não melhora, tudo bem, que a celulite na HLDG, a gente também tem que ter um controle alimentar e fazer atividade física, só que cede muito mais rápido. Na paciente que tem o lipedema, não é tão fácil o controle. Tem cura? Não, é controle. Tudo bem? Então, isso gera uma ansiedade muito grande nessas mulheres. Eu trato algumas mulheres que têm lipedema, que seguem muito na regra, tudo que é passado, tanto por mim quanto pela nutricionista, e elas têm uma dificuldade muito grande de fazer a substituição de massa gorda por massa magra, mesmo fazendo muita atividade física. Por que isso aparece? A gente ainda não sabe a etiologia exata disso, né? A gente sabe que tem uma causa hormonal, a gente sabe que tem hereditariedade, fumo, enfim, mas não sabe exatamente por que isso aparece, o que desencadeia isso. Isso tem preferência para membros inferiores, não que não aconteça nos membros superiores, mas o maior índice de lipedema é em membro inferior, tá? Então a gente também vai precisar de um cirurgião vascular e numa paciente que tem um quadro como esse, a gente vai precisar ou de um profissional de educação física ou de um fisioterapeuta e de uma nutricionista, um para tratar a atividade física, outro para fazer a adequação nutricional desses pacientes. Isso pode aparecer ou a pessoa vai ser sempre assim? Ou pode começar... Geralmente já tem alguns indícios. Então é aquela menina que sempre teve a perninha grossa. Quando ela menstrua, ou quando ela engravida, ou quando inicia o anticoncepcional, as coisas começam a mudar. Porque além do componente gordura, começa a ter presença de edema. Então isso não é observado já logo de início. Muitas vezes o diagnóstico também é tardio e a gente tem alguns graus de lipedema, né? Então o grau de lipedema ele vai do 1 ao 4. Quanto maior o grau, mais grave e mais complicado, porque aí a gente tem uma hipertrofia de adipócito tão importante que gera aquele aspecto nodular de sacoidinoses, sabe? Mas ele não tem, em todos os pontos, ele não vai ter presença de fibrose. Em alguns pontos, sim. Então, a gente precisa tratar de uma forma muito particular. E essa paciente não pode ficar sem fazer atividade física em hipótese alguma. Tudo bem? Então, é importante a gente pontuar isso, certo? Para ficar mais claro para vocês. Se não ficar sem sentido a gente fazer uma reunião científica só para vocês saberem o mecanismo de fisiologia, né? Uma fisiologia do mecanismo e do fisiologia. Não, foi polêmico esse seu post, porque esses assuntos aqui muita gente considera totalmente patológico, né? Que não teria nada a ver com a gente. Foi nesse sentido que foi polêmico? Justamente. É que na verdade assim, tem gente que gosta de fazer um mimimi por qualquer coisa. 18 mil pessoas viram o post. De curtidas, acho que chegou quase 1.000. Muito like, né? Na curtida no Facebook. Né, gente? Mas isso pra mim não importa. E na verdade, gente, eu uso rede social para levar a informação, não é para me promover, né? E aí, o que se muitas pessoas entram em contato no direct falando, mas isso não é do esteticista. Eu falei, até a página 2. Se a gente está pensando em uma afecção que causa um aspecto inestético, o esteticista está engajado sim na equipe multidisciplinar. Ele não vai trabalhar sozinho, porque aí sim a gente está sendo antiético, porque a gente não vai dar conta do recado, certo? Assim como o fisioterapeuta também não dá. Porque precisa de um acompanhamento com o cirurgião vascular, porque algumas vezes a gente precisa de fármacos, de medicamentos que vão auxiliar nesse retorno venoso. Então,
eu acredito que a gente precisa aprender, gente, a trabalhar em conjunto, porque não é possível isso. Essas polêmicas acontecem justamente por isso. É igual falar, o esteticista no linfedema, ok, ele pode tratar o aspecto inestético de algumas coisas que vão acontecer associadas ao linfedema. Então, por exemplo, um paciente que tem linfedema, ele tem um impacto na pele que é absurdo. Eu converso com alguns fisioterapeutas, e eu sou fisioterapeuta, que me dizem assim, que eu falo, nossa, a primeira coisa que eu olho, gente, é a qualidade da pele. Isso em todos os meus pacientes, porque é o meu foco de estudo, né? E eu falo, nossa, mas a gente precisa melhorar a qualidade dessa pele. E o que eles dizem é, se a gente reduzir o linfedema, a pele vai melhorar. Ok, mas até reduzir esse linfedema, a gente vai deixar a pele daquele jeito? E não é só por um aspecto inestético. Quando a gente tem um paciente que tem uma quantidade de queratina excessiva, ou que aquele edema ou aquele linfedema está muito importante, a gente pode ter uma fissura na pele. E aí as pessoas precisam olhar além daquilo só que está vendo, porque isso favorece a entrada de micro-organismos. E aí favorece uma infecção. Um paciente que tem um linfedema, se ele pega uma erisipela, aí as coisas lascaram tudo. E eles têm uma facilidade muito grande para pegar essa bactéria, desenvolver uma erisipela que vai ter um impacto pior ainda naquele sistema linfático que já está comprometido. Então, quando eu falo que a gente pode tratar, sim, mas não é para a gente tratar sozinho. É para a gente estar engajado dentro de uma equipe multidisciplinar, melhor se for interdisciplinar, porque assim todo mundo pensa da mesma forma, para que todo mundo cuide da sua especialidade. Bom, a minha especialidade é isso, então eu vou olhar aqui. Percebi que tem alguma coisa diferente? Ana Paula, por favor, me ajuda aqui, porque eu não estou conseguindo dar conta disso, mas as pessoas acham que elas são deuses, que elas podem tudo, né? Isso não acontece. É por isso que a gente tem classes profissionais dentro de uma grande área, que é a área da saúde. Né? Eu acho que é esse preceito que a gente tem que levar. Não estou querendo invadir sua área, estou só querendo te ajudar. Né? Que é o que acontece. Tudo bem? Ficou claro isso? Certo. Aí, gente, uma outra coisa que eu destaquei aqui foi a avaliação do edema. Tá? Então, a gente precisa entender, esse edema é bilateral ou ele é unilateral? Tá? Há quanto tempo esse edema está lá instalado? Então, tá há pouco tempo, apareceu ontem, foi decorrente de algum trauma, você torceu o pé, você caiu, você bateu, um mosquito te picou, foi depois que eu tive uma frieira. É extremamente comum a gente ter pacientes que tem, e a gente precisa entender o que está acontecendo. A gente pode, gente, auxiliar na identificação de um câncer precocemente. Né? Então, assim, não é a gente que vai fazer o diagnóstico, isso já está muito claro, acredito que para todo mundo, né? O diagnóstico é médico que faz em ponto final, certo? Existem diagnósticos fisioterapêuticos, por exemplo, que são diagnósticos cinético-funcionais, de distúrbio do movimento, aí o fisioterapeuta pode fazer. Vocês podem fazer a identificação de uma afecção estética, que é muito parecido com o diagnóstico, que eles não fecham a palavra diagnóstico dentro da estética, tá? E isso vai contribuir para a gente saber qual é o diagnóstico. A gente vai ver aqui que, dependendo do tipo de edema, ele tem uma preferência. Ou ele está unilateral, ou ele está bi, ou ele começa de baixo para cima, ou de cima para baixo. Isso vai trazendo para a gente que vai ter esse conhecimento. Bom, isso me sugere tal coisa, então eu preciso encaminhar para tal especialidade para me ajudar. Tudo bem? Esses são pontos bem relevantes. Outro ponto. Quando você deita à noite, você deita inchado e de manhã quando você acorda, sua perna está fininha, está magrinha, ou esse edema continua persistente? Porque se a gente tiver um edema de ordem vascular, quando a gente bota as pernas para cima ou deixa no mesmo nível do coração, o que acontece? Ele cede. Se a gente elevar os membros, ele cede mais rápido ainda, porque a gente tem o auxílio da ação da gravidade nesse cliente, nesse paciente. Tudo bem? Então, quando a gente aprende assim, a sua drenagem vai ser muito mais eficaz se você deixar as pernas do paciente elevadas. A gente não aprende isso? Depende da causa, né? Se for um edema de ordem vascular, vai, mas se for um linfedema, não. Se for uma obstrução linfática, não. Então, por exemplo, se eu tenho uma paciente que tem lá um câncer ginecológico, tá? Que não foi identificado,
e que está fazendo obstrução, ou se eu tenho um sarcoma, um câncer ósseo, que está fazendo obstrução do trajeto linfático, aquele edema não vai ceder. Por quê? Eu estou com um cano entupido, vamos dizer assim. Eu tenho uma coisa lá impedindo que eu tenha esse fluxo sanguíneo ou linfático, né? Porque a gente tem uma coisa que depende da outra, que vai estar diminuída. Então, eu preciso entender, e aí é que eu digo, nós contribuímos para o diagnóstico precoce. Né? Então, vamos pensar numa paciente, numa cliente que vocês já acompanham há um tempão. E aí vocês começam a perceber que aquele edema não está cedendo como ele cedia antes. Tem alguma coisa errada. Vocês têm que encaminhar. A partir daí é feito o estudo, né? O médico vai fazer todo o estudo, toda a investigação e aí fecha o diagnóstico. Então, quando a gente pensa na nossa contribuição, e eu acho que é isso que a gente tem que levar para os profissionais da área, nós contribuímos também para diagnóstico precoce de câncer. Sim. Né? O profissional da área da saúde, infelizmente, a nossa cultura não tem esse preceito, mas nós temos que ter um olhar preventivo ou de diagnóstico precoce, gente, porque, claro, nós não conseguimos prevenir o câncer sozinhas, né? Existem muitas variáveis que contribuem, mas nós conseguimos, por exemplo, eu estou fazendo drenagem na mama de uma fulana que não faz autoexame de mama, sentir alguma coisa diferente. Fulana, como é que estão os seus exames? Você não vai falar, nossa, você está com nódulo aqui, porque aí você vai deixar ela desesperada, né? Mas vai colocar justamente isso. Como estão a sua rotina de exames? Já fez a sua mamografia, se ela tiver mais de 40, 45 anos? Já fez ultrassom? Está fazendo autoexame? Não no momento que você toca, mas você vai levando essa conversa para chegar a essa reflexão e conseguir fazer encaminhamento da sua paciente, da sua cliente. Então, nós temos que ter esse preceito. E através dessas, aqui a gente está falando de edema, mas outros sinais também corroboram com esse diagnóstico precoce. Tudo bem? Outra coisa que a gente precisa entender, aqui é bem voltado para quem atende a domicílio, quem for trabalhar aí com estética paliativa. Se esse paciente, que aí ele deixa de ser só um cliente, ele dorme no leito, ele precisa dormir sentado, então existem algumas condições na estética paliativa que o paciente não consegue deitar, porque ele tem muito refluxo, ele tem muita falta de ar. Então, quando a gente trabalha na estética paliativa, principalmente, o olho é quem está no dia a dia, então geralmente o enfermeiro e quem vai paliar, né? Quem vai paliar geralmente tem contato com o paciente de 2 a 3 vezes por semana e dependendo do estágio, todos os dias, né? Então esse olhar vai ser nosso, a gente precisa entender, não, as perninhas estão mais inchadas porque ele está ficando com as perninhas muito para baixo, não está deitado. Então isso a gente vai ter que discutir com a equipe multidisciplinar, qual o melhor posicionamento, porque isso vai trazer uma resposta de uma qualidade de vida diminuída desse paciente, né? Porque se eu tenho edema, eu tenho desconforto, eu tenho dor, eu tenho formigamento, tenho aquela sensação de querer ficar mexendo o pé toda hora. E muitas vezes o nosso paciente que está em cuidados paliativos não consegue se mexer, né? Se for por uma lesão neurológica, por exemplo. Quando a gente fala em cuidados paliativos, o que primeiro vem à nossa cabeça é câncer. Assim. Né? Mas não é isso, gente. Paliação não é isso e não é sinônimo de terminalidade. Nós temos pacientes que ficam em cuidados paliativos por dias, semanas, meses e anos. Isso vai depender da patologia que esse paciente tem, né? E como é o curso dessa doença, né? Então, paliação é estar prestando assistência para uma patologia que não tem cura e é de difícil controle. Tudo bem? Outra coisa importante, esse edema, ele é depressível ou ele sugere a fibrose, que é o que a gente fala de paciente com linfedema, né? Eu tenho sinal de cacifo presente, né? Sinal de Godet cientificamente falando presente, ele é ausente, ele está mais duro, ele está mais enrijecido, tenho áreas que são bem endurecidas, porque em paciente que tem linfedema, além dessas macromoléculas estarem em maior quantidade, né? Essas proteínas estarem em maior quantidade no interstício, esse processo todo pode evoluir para uma fibrose. E aí o que a gente aprende na faculdade é a
drenagem linfática é lenta, rítmica e leve. Num paciente que tem uma condição de hiperproteínas, uma quantidade de proteínas muito grande no interstício, não adianta a gente ficar só fazendo uma drenagem leve, porque não vai conseguir fazer a captação. Tudo bem? E aí a gente entra em toda a fisiologia do sistema linfático, que a gente precisa conhecer para fazer drenagem. Drenagem não é só ficar passando a mão no paciente, gente. Tá? A gente precisa entender isso para saber. Esse edema eu preciso pôr um pouquinho mais de pressão. Eu tô falando de massagem modeladora. Eu particularmente não sou a favor, não faço, mas tem um monte de paciente, de profissional que usa isso como recurso. Ok. Mas eu tô dizendo que nessa região ou nesse membro eu vou precisar às vezes de uma pressão de aproximadamente 80 milímetros de mercúrio. Mais do que o dobro do que a gente aprende, né? A gente aprende que é entre 30 e 40 milímetros de mercúrio, mas se eu tenho essa condição hiperproteica, eu vou precisar de um pouco mais de pressão. Mas, Paula, quando você diz que tem alguns profissionais que gostam mais, não chega a fazer uma modeladora, mas eu já vi modeladora em tratamento até com edema oncológico. Ok, até que ponto pode atrapalhar? Ela atende hoje, eu atendo amanhã, então eu faço uma drenagem... Não ok. Para um paciente que tem edema, não ok nunca. Então é errado, por exemplo, a gente tratar a HLDG pensando em massagem modeladora. Eu tenho visto muito isso. O que acontece, gente, quando a gente faz uma massagem modeladora ou adrenomodeladora que esses abençoados falam, a gente não está fazendo captação de linfa. A gente está mobilizando esse líquido de um lugar para o outro, que, no entanto, se vocês forem fazer a comparação de uma drenagem linfática e de uma adrenomodeladora, imediatamente após o procedimento, a adrenomodeladora vai ser muito mais eficaz. Você vai falar, nossa, mas ela nos métodos que vocês veem por aí, você fala, nossa, mas olha a diferença dessa perna e da outra. Por que isso acontece? Você mobilizou, você tirou o líquido daqui e jogou para outros lugares, mas ele não foi captado. Quando a gente faz a drenagem linfática, a gente tem sim uma redução expressiva do edema, mas porque a gente teve uma captação. E porque você falou para o sistema linfático, amiguinho, vamos contribuir comigo e ajuda aí. E a gente vai falar para os nossos pacientes, olha, eu preciso que você caminhe um pouco. Por que a gente fala da deambulação, né? No mínimo, a caminhada. Porque esse paciente precisa da contração muscular. É a contração muscular que vai fazer uma micromassagem no sistema linfático para fazer essa captação. Tudo bem? Agora, se eu tenho uma paciente que tem uma HLDG grau 3, edematosa ou mista, que tem a presença de edema e mais alguma outra característica, e ela fizer 50 minutos de corrida, quando ela terminar a corrida, ela vai estar super edemaciada. Por quê? Se aumenta a circulação, a gente fala disso aqui, a gente vê no artigo que quando a gente tem uma vasodilatação, a gente vai ter um extravasamento de líquido. Qual é a indicação? Porque tem bastante paciente que fala isso. Ah, mas eu não faço academia porque eu fico mais inchado. O que a gente sempre indica? Vocês já viram aquelas meias compressivas, não a de uso terapêutico, a específica para esporte? Não. Já viram que na academia todo mundo está usando umas meias coloridas? Essas meias coloridas as meninas estão usando porque elas acham que é moda. É verdade, é sério. Mas elas foram, é verdade, elas usam um shortinho e aquele meio, elas falam que coisa ridícula. Mas tem um cara que usa muito. Por que isso difundiu? Porque os atletas começaram a usar. Com o intuito do quê? Quando a gente faz uma pressão, gente, ó, vou usar a Dani, que a Dani tá aqui perto de mim, tá lascada. Digamos que aqui, ó, eu tenho uma meia compressiva. A minha mão é a meia compressiva, certo? Ela vai estar fazendo uma compressão leve. Geralmente, as meias de compressão esportivas, elas têm de 18 a 20 milímetros de mercúrio de pressão. E aí, ela vai estar fazendo uma pressão. A hora que o cara começa a se mexer, o que vai acontecer? Automaticamente, o nosso sistema vai falar, opa, eu preciso oxigenar mais. Vai fazer vasodilatação para aumentar a velocidade microcirculatória, certo? Só que isso vai acontecer fisiologicamente, eu não vou impedir essa vasodilatação. Só que como eu vou estar fazendo uma pressão aqui, ó, o tempo inteiro, o que vai acontecer? O líquido que extravasar, ele vai para uma área de menor pressão. Então eu crio uma pressão maior para o líquido ir para a área de menor pressão.
sistema capilar linfático. Então eu vou ter um movimento que vai estar fazendo aquela micromassagem no meu sistema linfático, nos meus pré-coletores e nos meus coletores. E essa movimentação vai fazer com que eu tenha elevação dos filamentos de ancoragem e que faça a captação dessa linfa. Se eu não tiver pressão, onde o líquido vai ficar? Ah, vou ficar aqui no interstício, porque aqui eu não preciso fazer força de trabalho nenhum. Tá confortável. Aí o paciente vai ter edema. Isso é extremamente comum. Quem tem problema circulatório, quando começa a caminhar ou fazer atividade física, começa a sentir a mão formigar, a mão doer, e quando termina a mão tá desse tamanho. Por quê? O nosso sistema não está funcionando adequadamente. Isso pelo sedentarismo, ou eu posso ter uma condição patológica associada. Então, quando a gente vai tratar uma paciente que tem celulite, por exemplo, e que tem muito extravasamento de líquido, ela vai precisar fazer atividade física, isso é fato, assim como as mulheres que têm lipedema. Eu falo de mulheres porque a incidência é muito maior em mulher. A incidência de lipedema em homem, ela é muito baixa, gira em torno aí de 2%, tudo bem? Então, ela vai precisar fazer atividade física, só que ela vai precisar desse cuidado. Hoje a gente tem meias, que são essas meias coloridas, que são específicas para isso, e a gente tem as leggings e os shorts, as bermudas ciclistas, que também estão super em alta e vieram justamente para isso. Elas têm uma compressão diferenciada para evitar esse extravasamento, para melhorar a captação desse líquido que vai extravasar. É inevitável, gente, isso é fisiológico. Quando a gente começa a se mexer, por que a gente sente calor? Porque a gente tem vasodilatação, aumenta a velocidade microcirculatória, a gente fica ruborizada e automaticamente o líquido vai extravasar. Tá? Então a gente precisa colocar uma condição para essa cliente, para essa paciente, para que ela não tenha impacto, porque se ela tiver muito edema, o aspecto da celulite não vai melhorar. Então funciona mesmo, esses tecidos? Funciona muito. Eu achava que era mais questão de vendas mesmo. Não, a gente tem isso comprovado cientificamente. Inclusive o tecido que tem aquele desenvolvimento da tecnologia Emana, já ouviram falar? Que é liberação de infravermelho longo. Já. Ele tem um estudo que foi a Unifesp que conduziu. Então, é algo que dá pra gente levar em consideração, né? Então, aquelas malhas esportivas, que são as roupas, né? Fit, que eles falam, melhora a circulação, por quê? Na região de fossa poplítea, na região inguinal, a compressão é diferente. Então, conforme você se mexe, é como se eu estivesse fazendo a estimulação dos nossos linfonodos. Na verdade, existe lingerie, né? Também. Os que já tem Sim. ativa a circulação, aí Sim. né? Tem body. Então, hoje a gente já tem essa tecnologia e que, dependendo do nosso paciente, a gente vai indicar. Pacientes que usam, que edemaciam muito e que tem uma vasodilatação importante, a gente vai indicar que ela fique com essa roupa compressiva aí durante o dia. Pensa numa secretária, numa professora que fica o dia inteiro em pé. Vai ter prejuízo circulatório. Entendem? Então, lógico, isso vai ter impacto direto no nosso tratamento. Tudo bem? Sim? Então, esses são pontos que a gente precisa estar atentos, tá? Então, a gente, na nossa avaliação, na nossa anamnese, a gente já vai fazer essas perguntas e vai observar esses sinais clínicos que a gente discutiu aqui. Gente, lei de Starling, vocês lembram disso? Não? Então, a lei de Starling, gente, é uma lei que está ligada ao sistema cardiovascular. Tá? Eles não detalham aqui a lei de Starling, só para fazer conta. Isso para vocês não é relevante, essa conta da lei de Starling. Vocês só precisam entender o que é. A gente tem o nosso coração, certo? Que está ligado ao nosso sistema vascular. Por isso a gente chama de sistema cardiovascular. Quando a gente vai fazer a troca gasosa de CO2 para oxigênio, para oxigenar melhor as células, o pulmão está envolvido nisso também, o que acontece? A gente tem as artérias e a gente tem as veias. Então, as veias têm um monte de CO2 e a artéria tem um monte de oxigênio. Nessa troca gasosa, a gente vai ter um extravasamento. 90% do sangue vai ficar dentro do sistema cardiovascular.
dentro do coração, das artérias e das veias. 10% disso vai extravasar. Esses 10%, eles fazem parte da nossa fisiologia, então isso não vai ter impacto na formação do edema. Quando eu tenho esse extravasamento maior do que 10%, eu tenho um desequilíbrio da lei de Starling. Então, a lei de Starling é a filtração do sangue com o extravasamento desse líquido. Se esse líquido ficar 90% dentro do meu sistema cardiovascular e 10% extravasar, o meu sistema linfático vai fazer a captação e aí entra todo aquele sistema de drenagem que a gente já conhece. Vai passar pelos pré-coletores, coletores, ductos, cisterna do quilo, ductos e vai desembocar lá na nossa jugular e na nossa subclave e volta a acontecer tudo de novo. Quando por algum motivo, que pode ser de ordem vascular ou de ordem cardiogênica, esse equilíbrio se perde, ou seja, eu perco mais do que 10% desse sangue que deixa de ser sangue e passa a ser plasma porque ele perde hemoglobina e hemácias, eu vou ter presença de edema. Então a gente tem aí, simplificando o que a gente leu aqui, a gente vai ter um mecanismo de formação de edema, tá? O que é importante vocês entenderem, e aí a gente vai falar uma das coisas que estão aqui. Uma paciente ou um paciente que tem insuficiência cardíaca congestiva, que a gente chama de ICC. Isso é muito comum nos idosos, né? Eles quando o coração já não tem aquela força de contração muito grande, o que começa a acontecer? Eu tenho uma circulação cardiovascular prejudicada. Dessa forma, eu vou ter muito extravasamento de líquido. Ao invés de perder só 10% desse líquido para o meio intersticial, eles vão perder 20, 30, 40% de líquido. E aí o que começa a acontecer com as perninhas? Ficam super inchadas, ficam brilhosas, porque a pele não aguenta e às vezes tem até fissura. Isso está acontecendo porque o músculo cardíaco já está fadigado, ele não está mais dando conta de fazer a contração eficaz para que eu tenha uma bomba propulsora para que esse sangue circule em toda a região. Então, o que vai acontecer? Eu vou ter o primeiro mecanismo de formação de edema, de ordem cardiogênica. Então, meu coração não tem força suficiente, não bombeia e eu tenho um grande extravasamento de líquido. Tudo bem? O que é importante a gente entender? É contraindicação absoluta a drenagem linfática para um paciente que tem ICC? Não, ela é relativa. Eu preciso, junto com o cardiologista, ver os benefícios que essa drenagem vai trazer para o meu paciente. Então, sempre que eu recebo um paciente que tem ICC, é extremamente comum isso acontecer, o médico indicar fazer a drenagem. Ou a filha, o neto, fala, minha vozinha tá com o pezinho tão inchado, você não quer fazer uma drenagem? Antes disso, eu preciso entender se ela tem insuficiência cardíaca congestiva. Porque se essa patologia estiver descompensada e eu fizer drenagem linfática, eu vou fazer sobrecarga cardíaca. Porque o sistema não tem condições mais de drenar. Agora, se a minha insuficiência cardíaca leve, eu vou poder fazer a drenagem, porque eu vou trazer benefício. Então, isso vai ser discutido com o médico, do cliente, do paciente. Tudo bem? Porque senão eu vou trazer um malefício. Geralmente os pacientes que têm insuficiência cardíaca, eles não tá agudizados, eles não podem ficar tomando água. Já viram aquelas vozinhas que tem restrição? A gente tem vozinha que tem restrição, só pode tomar no máximo um copo de água de 100 ml por dia. Né? E aí, se você faz a drenagem linfática, você vai fazer sobrecarga cardíaca. O paciente pode ir a óbito, não na sua mão, isso acontece a longo prazo, mas você vai estar levando coisas para essa bomba que não tem mais como fazer a captação. Tudo bem? Aí, nesses casos, não pode fazer drenagem linfática, a gente usa a drenagem linfática fisiológica usando a gravidade ao nosso favor. Só posicionamento no leito. Tudo bem? Porque aí a gente não vai impactar, vai melhorar um pouquinho a qualidade de vida desse paciente, mas a gente não vai impactar nessa bomba que já não está funcionando adequadamente. Tudo bem? Porque a gente vai ter um desequilíbrio
da lei de Starling. Por isso que é importante vocês entenderem. Ah, não posso fazer drenagem. Por quê? Ah, porque ela tem problema no coração. Mas por quê? Né? Isso que a gente tem que aprender a questionar. Mas por quê? O que acontece? Né? Se eu tiver isso muito claro na minha cabeça, pronto. Né? Lógico, gente, não é tão simples assim. É que a gente está numa reunião científica. No curso de drenagem linfática eu coloco isso muito mais a fundo, porque a gente tem toda a relação com o sistema linfático, né? De como faz a captação, como que a gente pode potencializar isso. Ela pode usar uma meinha compressiva que o médico vai indicar, e aí é importante vocês entenderem se a meia está sendo colocada de forma adequada. Então o pessoal fala, ah, o esteticista não vai usar meia de compressão, não vai indicar. Eu concordo em gênero, número e grau. Não é para vocês fazerem indicação, mas vocês precisam aprender como calça. Tá colocada direita, ela tá garroteando, tá aqui, ou então ela tá aqui, tá colocada de forma inadequada. Vocês que vão estar ali também com o paciente, com o cliente, com o cuidador, com a família, até com o próprio técnico e auxiliar de enfermagem. Muitas vezes eles não têm esse conhecimento, gente. Né? Então a gente tem aí como obrigação fazer essas indicações, ok? Eu já acabei falando um pouquinho aí de um dos tipos do nosso edema. Então, gente, quando a gente tem esse desequilíbrio aí na lei de Starling, ela pode acontecer por alguns motivos. Então, pelo aumento da pressão hidráulica. O que é mesmo a pressão hidráulica? É a pressão exercida pelo líquido. Tudo bem? Líquidos e fluidos corporais. Pode ser causada pela diminuição da pressão oncótica osmótico-coloidal. O que é a pressão oncótica? O excesso de proteínas. É a pressão que a proteína presente nesse fluido intersticial vai ofertar, tá? O aumento da permeabilidade capilar e pela diminuição da drenagem linfática. Nós já falamos aí do ICC, tá? Então, quando eu tenho um aumento da pressão hidráulica, que é causada pela insuficiência cardíaca congestiva, eu vou ter um favorecimento para edema. Por quê? Eu vou ter um maior relaxamento do esfíncter capilar e vou favorecer o extravasamento desse líquido. No geral, o que vai acontecer é isso. O esfíncter capilar vai estar mais relaxado na troca gasosa que acontece para a gente poder viver. Eu vou ter um extravasamento maior de plasma e vou ter o edema instalado. Tudo bem? Isso também pode acontecer quando eu tenho processos inflamatórios. Então, por exemplo, no pós-operatório de cirurgia plástica, acontece também porque eu vou ter uma ultrafiltração. Porque eu vou ter liberação de histamina, que acontece no processo inflamatório, e eu vou ter uma ultrafiltração. Só que a causa vai ser diferente. A causa é pelo trauma. Quando eu tenho uma liberação de histamina muito grande, o que vai acontecer? Vasodilatação. Tá? Então, um outro ponto aqui. Esse aumento da minha permeabilidade capilar vai interferir diretamente na minha pressão hidráulica. Quando eu tenho aumento da permeabilidade capilar, ela acontece por quê? Porque eu vasodilatei. Certo? Então, quando a gente tem um vaso, onde está correndo o nosso sangue, ele é composto por musculatura lisa, certo? A gente não tem domínio sobre esses músculos, não é como o nosso músculo estriado. Contrai, relaxa, estica, abaixa, levanta. Não, ele tem vida própria, ele faz o que ele quer. Por uma ordem do meu sistema nervoso central, que vai acontecer pela liberação de mediadores químicos. Quando eu tenho liberação de histamina, o que vai acontecer com a parede desse vaso? O cérebro vai falar, amigão, tem alguma coisa errada acontecendo. Ao invés de ficar fechadinho, abre, dilata. A gente tem uma musculatura lisa, que é assim, certo? Só que a gente precisa entender que a musculatura lisa, no meio dela, a gente tem furinhos bem pequenininhos, que a gente chama de poros, certo? Se ela está lá dentro da sua dilatação fisiológica e normal, o extravasamento de líquido que vai acontecer por ali é muito pequeno. Agora, quando eu faço uma vasodilatação, o que vai
aqueles furinhos, os furinhos aumentam. E aí o que vai acontecer? Vou extravasar. Só que aí não é sangue que extravasa, eu perco hemoglobina e hemácia e extravaso o plasma. E eu vou ter um segundo mecanismo de formação de edema, pela vasodilatação. E aí eu falo pra vocês, quando vocês vão tratar celulite, que vocês fazem vasodilatação, isso é bom ou isso é ruim? Péssimo. Usa aqueles cremes pra... Hiperemiantes ou a radiofrequência. Não estou dizendo que não é para usar. A gente tem momentos que a gente vai usar. Então chega a Paula que tem líquido saindo pelas tampas, certo? Paula tem bastante celulite de verdade. Por quê? Come errado, toma anticoncepcional, fica muito tempo em pé ou muito tempo sentada pela condição de trabalho. Então eu tenho muito líquido, lascou. Por quê? Você fala, mas eu vou melhorar a oxigenação do tecido. Não. Você vai melhorar a oxigenação do tecido, sim. Mas a abertura dos vasos que você faz, essa vasodilatação, vai acontecer nos vasos que não estão sofrendo compressão pelo líquido e pela hipertrofia do adipócito. Por quê? Quando eu tenho muito extravasamento de líquido, extravasou, um monte de líquido está lá no interstício, e ainda o meu adipócito está mais gorduchinho. O que ele vai fazer com os vasos que estão ali, os vasos sanguíneos? Ele vai comprimir. Ele não vai conseguir, ele não tem espaço para dilatar. Quem vai dilatar? Os vasos que fisiologicamente estão funcionantes. E o que a gente vai fazer? Colocar os vasos que estão funcionando fisiologicamente para aumentar o seu diâmetro. E eu vou ter mais extravasamento de líquido. Então, o que eu preciso fazer? Primeiro, diminuir a quantidade de líquido no interstício. Assim acontece também quando a gente vai tratar a olheira. Vai lá e coloca o LED azul. O LED azul não faz vasodilatação, mas ele tem uma ação higroscópica, ele traz água para a superfície, né? O que você vai fazer? Vai colocar mais água ali. Então, a primeira coisa quando a gente tem qualquer afecção estética que traga edema, o que a gente tem que fazer? Drenar. Drenar, drenar, drenar. É uma estratégia inteligente quando a gente tem uma paciente, um cliente com celulite, com HLDG, a gente fazer umas 2, 3, 4, 5 sessões de drenagem antes para depois entrar com alguns equipamentos, né? Não é o caso, por exemplo, do ultrassom até a página 2, porque se eu usar o ultrassom no modo contínuo, o que ele vai fazer? Vasodilatação. O que a gente pode combinar ondas de choque, né? Deve combinar as ondas de choque. Se você tem esse recurso, aproveite. Tem um outro recurso que chama-se Deep Oscillation. É uma corrente que faz um desequilíbrio da bioeletricidade celular para que a gente tenha uma melhor captação desse líquido. E isso traz equilíbrio para o tecido. Então, a gente vai fazer a drenagem linfática com o paciente recebendo a Deep Oscillation. O paciente, ou eu coloco um eletrodo, ou o paciente segura um bastão e eu coloco um eletrodo em mim. Durante a minha drenagem, a gente está fazendo essa captação. Tudo bem? Outra coisa que favorece bastante também, mas aí não é um recurso manual, é a magnetoterapia, que pouco se fala, mas a gente tem estudos fora do Brasil. Aqui no Brasil quase ninguém usa magneto, mas ela tem resultados fantásticos. E não é um equipamento muito caro, tá? Então é outra coisa que quem trabalha com corporal é bacana ter. Então a magnetoterapia, através de correntes magnéticas, vai fazer o equilíbrio também da bioeletricidade celular e vai diminuir a quantidade de edema que a gente tem no interstício. Tudo bem? Então quando a gente vai tratar uma HLDG, um outro recurso que também favorece a captação da linfa é o laser infravermelho, laser ou LED, tá? A propriedade de benefício dos dois é igual. O que vai diferenciar? O tempo de exposição de um e de outro, tá? Laser tem um tempo de exposição menor, LED um pouco maior. A minha resposta biológica, quando eu comparar os dois no final, se eu fizer a exposição pelo tempo certo, o LED, vai ser exatamente a mesma.